Olá pessoal, a gente está aqui hoje então para começar novamente, né, a nova temporada aqui do Bloco Talks. Hoje a gente vai ter um bate-papo bem descontraído e bem provocativo. De início então, apresentar também os novos apoiadores aqui do nosso podcast. A gente tem junto conosco a Propriedade Digital e o Tijolo Hub. Então a Propriedade Digital é um padrão de tokenização imobiliária compatível com as leis atuais, que permite transações seguras e instantâneas na velocidade de um Pix, abrindo caminho para novos formatos de negócio no mercado imobiliário. E o Tijolo Hub é um parceiro estratégico no mercado imobiliário para empresas que desejam prosperar e gerar novos negócios em um cenário de constante transformação e incertezas, conectando inovação e mercado de forma colaborativa. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre qualquer uma dessas iniciativas e as entregas delas, acesse os links na descrição, que lá vai ter bastante conteúdo, a gente recomenda. Antes de apresentar os convidados, eu vou falar já qual que é o tema, só para deixar um gostinho, né? Então, a ideia hoje é falar um pouco sobre incorporar não é construir, é criar experiências. E quem ignora comportamento, design e tendência está construindo o passado e não o futuro. E para trocar essa ideia hoje, a gente tem então o Pietro Signac, que é incorporador e arquiteto. Ele é fundador da Signac Incorporadora, uma empresa que atua na Serra Gaúcha e tem um histórico de projetos que combina a arquitetura autoral com uma racionalidade construtiva. Ele é formado em arquitetura e urbanismo e tem vivência prática no desenvolvimento imobiliário. O Pietro traz justamente uma visão completa do ciclo da incorporação, do conceito à execução, focado em criar empreendimentos que dialoguem com o contexto urbano e com o contexto urbano e com o estilo de vida do morador moderno. Então, seja muito bem-vindo, Pietro. Nossa, que introdução, hein? Eu nem sabia que eu era tão legal assim. Agora ficou uma pressão a mais. Ficou, mas vai ser bom. Boa tarde, pessoal. Vamos conversar aí, vai ser legal. E a gente tem também a Paula Braganholo. Ela é pesquisadora de tendências e design estratégico, também arquiteta, né? Pesquisadora de comportamento e fundadora da PGB Inteligência Criativa, que é uma consultoria focada em identificar tendências e transformá-las em estratégias para produtos, marcas e espaços. Ela traz uma visão bem multidisciplinar, né? Combinando arquitetura, neurociência, moda, consumo, comportamento. Então, como isso tudo se encaixa no mercado, né? Para entender como as pessoas querem viver, trabalhar e se relacionar com os lugares. Então, bem-vinda, Paula. Muito obrigada. Fiquei até nervosa, né? Ouvindo e pensei, meu Deus, tomara que entregue. A gente tá se puxando aqui na descrição do pessoal. Mas assim, hoje talvez seja uma pauta bem, como a gente estava falando antes, fluida, né? A gente vai passar por vários assuntos, porque são coisas que não estão no dia a dia, necessariamente, das incorporadoras, das consultoras, dos corretores. É muito tendência, algumas coisas mais abstratas, mas que a gente está percebendo que cada vez mais é muito importante, né? E eu trago uma primeira provocação, até para a gente começar a pensar sobre essa nova mentalidade da incorporação, que não é mais só subir tijolo e, enfim, né, construir a moda antiga. Então, o que quer dizer na prática, assim, para vocês, que incorporar não é só construir e sim criar experiências, né, hoje para o público? Eu vou ir para um lado bem business, eu acho, né? Mas quando a gente pensa na incorporação como um business também, todos os mercados, eles precisam estar olhando agora para o comportamento, né? O mercado inteiro, por si só, assim, ele tá olhando tanto para o comportamento quanto o foresight, que a gente chama no geral, né? Então, quando a gente fala sobre a experiência, a gente entende que o mundo está buscando isso, seja para qualquer coisa, seja para comprar um carro, seja para comprar uma roupa, seja para tomar um café e também para comprar uma casa, enfim, né? Decidir a forma que ele vai morar, né? O morar, ele tá muito em pauta agora, então quando a gente olha para o não só construir, é realmente olhar o futuro, né? Que é um padrão para todos os negócios. Não sei se faz sentido. Faz muito. Eu acho que tem essa ótica legal, que é a que tu fala, né? E que eu acho que a gente pode complementar com a ideia de que hoje, cada vez mais, a gente não tem um produto. Mesmo que tu tenha um produto, ele vai parecer um serviço. Então, o pós-venda, por exemplo, se tu pegar de 10, 20, 30 anos atrás, porque a gente tem hoje na construção civil, é totalmente diferente, são mercados totalmente diferentes. A tua estrutura de empresa, o teu produto, inclusive, ele já é pensado justamente imaginando que isso vai acontecer. E tem um lado não tão
tão legal, como eu falei, que a incorporação imobiliária, ela é um mercado diferente da construção, né? E a gente confunde isso frequentemente. Isso não é um problema, né? Na verdade, é um mercado relativamente novo. A lei de incorporação imobiliária é de 64. E a gente precisava ter esse nome incorporação, que era para ter um pai da obra. Então, tu tinha que ter um responsável. E aí surgiram os incorporadores. Mas o começo da trajetória das incorporadoras, até hoje as pessoas falam, a construtora. Eu comprei um apartamento de uma construtora. Ou eu, às vezes, falo isso. Então, por que a gente confunde essas duas coisas? Porque eram incorporadores que faziam suas próprias obras. Hoje a gente já vê um movimento que é correto, que são dois negócios completamente diferentes. Quem constrói é um público, é um ritmo, é uma comunicação, os teus valores, os teus ativos são um, e quando tu olha para a incorporação são outros. E aí a gente começa a enxergar incorporadores raiz, digamos assim, né? Que é aquele cara que de repente está especializado só em incorporação. Normalmente ele tende a entender mais esses conceitos de experiência, né? Quando as empresas são juntas com construção, é mais desafiador. Eu sou um exemplo, tá? No nosso caso que a gente constrói também, é difícil tu conseguir viver esses mundos todos ao mesmo tempo. É curioso. Vou até te pegar como exemplo, já que tu é construtor e incorporador. Se a gente olha para uma pessoa, um ser humano que tem vontades, desejos de morar, né, quer olhar para o futuro, ambas, tanto a construtora quanto a incorporadora, tem que olhar para essa pessoa? Quais são as diferenças de olhar para o cliente, né? Sim. De cada uma dessas, assim? Cara, eu sou meio polêmico também, né? E eu sou bem A construtora direto. precisa olhar para esse cara? Não. O serviço da construtora é muito parecido com uma linha fabril, sabe? Tu tem uma escala, tu vai investir em processos, em desempenho, de custo e de tempo. E hoje eu acho que a única coisa que a gente tem como falar de pessoas é o pós-venda. Porque fora isso, a demanda que se preocupou com a pessoa, ela é do incorporador. O incorporador é o cara que pensa o produto, é a pessoa que concebe a ideia, que origina a ideia, e aí ela entrega para um construtor executar. Mas esse construtor ele não vai ter contato com o público dele, e eles têm que cumprir uma meta que foi estabelecida. E, inclusive, o pós-venda também cai para o incorporador, né? Por mais que o construtor ele vá executar aquela tarefa, quem faz o contato é o incorporador. Então, assim, respondendo direto ao ponto, eu entendo que os incorporadores têm que ser especialistas de pessoas, sabe? O incorporador, e isso não diz respeito só ao mercado, mas assim, tu lida com as pessoas de ponta a ponta do teu processo. Vamos ignorar a venda, tá? Porque a venda todo mundo já sabe, né? Tem que conquistar a venda. Cara, tu fica 4 anos se relacionando com esse cara. O que tu vai falar para um cara que entregou a maior decisão de compra da vida dele? Botou, sei lá quantos anos de esforço, de trabalho numa decisão de compra, aí por 4 anos tu entregou um papel para ele. E tu vai dizer, não, espera aí. Aí tu atrasa, aí dá chuva, aí tu não recebe o cara. Sabe, por exemplo, a comunicação que tu tem que ter durante a obra, ela é muito importante. Então por isso que eu acho que o incorporador ele tem que estar preocupado com a pessoa. O consultor e se ele não tiver essa preocupação, e aí a gente fala de futuro, porque o incorporador está fazendo um produto e vendendo um produto para um cara que vai usar daqui a talvez 2, 3, 4 anos, se o incorporador não tiver um olhar de tendência de futuro, ele não vai ter um relacionamento legal com o cliente dele, talvez. Perfeito, até eu ia complementar com esse pensamento que o Pietro estava trazendo, mas eu acho importante a gente avaliar também a parte do desenvolvimento do produto, né? Sim. E não só do processo da venda por si só. Eu acho que muitas vezes no desenvolvimento, e até nós arquitetos mesmo, nós temos tanta cancha de mercado, né, que a gente acaba optando pelo que a gente sabe que dá certo, né? É a coisa que a gente mais tem quando conversa com o público executor, né? Isso dá certo, não vou mexer. Ou as nossas vontades, né? Exato. O que eu acho bonito, enfim, isso já funcionou uma vez, é um produto que vende. Eu acho que isso também é uma coisa muito forte para o incorporador, né? Sim. Eu sei que esse produto funciona. E não... eu acho que a experiência é muito importante, né? Eu acho que não desvalorizando, não levando em conta a experiência, mas é um público muito mutável. Muitas coisas acontecem o tempo todo e existem muitas influências para fora do mercado apenas imobiliário. Isso para todos os mercados, tá? Por exemplo, quando a gente está fazendo um produto, a gente é muito técnico naquele produto, sabe o que funciona, então já vai meio no automático. Eu acho que o desenvolvimento de um produto imobiliário, né, na incorporação no geral, ele pode ser mais amplo. Ele
pode ter mais perguntas. É quase como se tu apagasse o que tu conhece e resetasse e perguntasse de novo. Muitas vezes, isso até é um pouco de base de antropologia de consumo, tá? Muitas vezes, perguntas de outras coisas, de formas básicas, de hábitos básicos, oferecem um insight de mercado, um insight, né, de investimento muito valioso, que pode transformar até o hábito da pessoa, o que tu faz quando tu acorda, como tu gosta de... tu volta à academia, tu faz o quê? Enfim, são perguntas básicas, mas que podem redesenhar até um fluxo, por exemplo, na arquitetura, né? Um fluxo, uma coisa que tu vai colocar junto e daí vai para a construtora, né? Desde acabamentos, enfim, até a forma que tu vende o produto. Então, o desenvolvimento, para mim, talvez seja a parte que mais valha entender esse foresight, sabe? Porque ele dita depois a dinâmica. Total. E eu acho que essa comparação de construtora e incorporadora, voltando para o que tu estava falando, normalmente quando tu tem o core da empresa como a construção, tu tá preocupado com a construção. Então, a qualidade, o tempo de entrega, etc. E longe de mim dizer que isso não tá certo. Tá certo. Mas isso não tem a ver com o produto de fato. Tu não tá entendendo qual é a experiência real do teu cliente ali. O termo experiência do usuário, ele tá no hype, né? Dos últimos anos ele já passou já quase. Mas para um arquiteto, experiência do usuário é o primeiro semestre de faculdade. Tu tem que imaginar como aquela pessoa vai se sentir, vai viver dentro daquele espaço. Então, acho que tem esse ponto. E um outro ponto é que é um mercado muito arriscado, né? São muitas cifras, são muitos anos, são muitas contratações. Então, às vezes, um pouco desse receio de pensar diferente é porque é complexo, sabe? Às vezes, a gente vai parecer falando como se tudo fosse fácil. Não, não é. Né? A maior parte das coisas que eu falo aqui, eu não faço na minha empresa. Mas a gente tem que saber que a gente precisa. Esse é o ponto. Eu queria fazer só um adendo, que eu acho que isso é a beleza um pouco da pesquisa também, né? A gente sempre acha que vai inventar a roda com uma pesquisa, seja qualquer pesquisa de qualquer mercado. Normalmente aponta justamente porque a experiência já produziu, né? Mas tem aquele detalhe que vai posicionar diferente. Então, é bem isso. Eu acho que o conservadorismo, ele existe nesse mercado por uma razão, claro, né? Porque é um mercado arriscado. Realmente, quanto mais cifras a gente tem num produto, mais conservador tu é na maneira que tu lida com ele, ainda mais, eu digo que é um relacionamento, né? Comprar um apartamento é um relacionamento, é um casamento com alguém. Mas existe aquela vírgula, né? Aquela coisa que faz a pessoa se conectar diferente com um lugar... Eu escuto muito isso dos clientes, né? Dos consumidores. Eu não sei, eu gostei mais disso, eu não sei explicar por quê. É o porquê, né? É o não sei explicar. Eu acho que, como qualquer relacionamento, esse casamento do cliente com o imóvel, enfim, com a incorporadora, tem seus altos e baixos também, né? E cabe um pouco ao incorporador aceitar isso, mas também entender, eu achei fantástico essa questão das perguntas não tão claras e não tão objetivas, porque isso nos mostra mais a fundo quem é aquele consumidor, aquele cliente. E eu acho que o morar hoje, ele tá muito mais ligado aos hábitos, e a gente conseguir fazer a pessoa manter os hábitos dela enquanto ela tá na residência dela. Ou potencializar eles, né? Esses hábitos, né? Tipo, poxa, uma vez morar era ter um lugar para comer e dormir, né? Não sei, algo assim. Agora a pessoa consegue trazer as coisas que ela gosta de fazer para o ambiente que ela tá. Ela tá disposta a ter um quarto menor, um apartamento mais funcional, com uma área privativa menor, mas que ela possa usar ambientes do produto, ou outros ambientes, para potencializar os hábitos, viver de fato, né? Eu acho que tem, desculpa, não, mas eu acho que tem um link bem bacana aqui. A gente tem, por exemplo, um discurso muito utilizado agora na incorporação, que é apartamentos com cara de casa, né? O condomínio com cara de casa, o se sentir em casa. Normalmente, num briefing de arquitetura e até num briefing de mercado, tu tende a falar, como tu quer o teu apartamento? 2 quartos, um banheiro, uma TV, quando na verdade a pergunta poderia ser, como era a casa que tu cresceu? Né? Que daí tem todo aquele aspecto emocional. Então, claro, tem toda essa pegada poética, né? Mas esse emocional vai dar a alocação de recurso dessa pessoa, né? Então, eu acho que tem muito disso também da pessoa se relacionar, no caso da pesquisa. Vai. Claro, não, perfeito. Eu acho que eu sempre me preocupo com a aplicabilidade das coisas, né? Porque, enfim, acho que a gente vem de uma região que
bastante racional em relação a inovações, etc. E o mercado também. Mas, assim, vamos ignorar o apartamento por um tempo, que é aquilo que tu estava falando sobre a tua área privativa. Porque as metragens são muito apertadas, a questão construtiva, o preço do metro, a gente, por uma série de questões, não mexe no apartamento. Mas, assim, qual é a sensação que tu traz para uma pessoa quando tu, por exemplo, te questiona em relação às áreas comuns? Que é um custo que tu já vai ter, é uma metragem que já vai estar lá, e ela é cara. É provavelmente a parte por metro quadrado mais cara de uma obra. A gente ficou muito viciado nas áreas comuns para vender na planta. Então, assim, tu precisa do maior número de áreas comuns escritas, porque elas vão para um folder, ou porque tu vai fazer imagens de render. Porque o motor da incorporação imobiliária é a venda na planta. Então, tu vai ser um especialista de imóvel na planta. Tá, mas depois esse cara vai morar lá. E a tua empresa vai permanecer ao longo dos anos. Então, eu vou dar exemplos clássicos. Salão de festas. O salão de festas era algo que tava na cara. Tipo assim, ninguém mais usava salão de festas com aquelas mesinhas espalhadas, assim, uma área gigantesca. Não era legal, era, um elefante branco. Era impessoal, era uma coisa que não usava, não tinha nem sentido. E hoje a gente já começa a enxergar os gourmets, né, que é aquela estrutura de cozinha, por exemplo, melhor. Por quê? Porque é o que tu falou, eu tenho um hobby, eu quero cozinhar. Mas eu não tenho um fogão de 6, 8 bocas ou um forno de pizza dentro do meu apartamento. Tá, tu nem precisa. Tu pode ter isso na área comum. É uma área menor, ela pode custar mais por metro, mas ela é muito reduzida e ela vai gerar mais experiência. Então, a crítica pode vir em tudo. E se a gente fala de ticket, isso impacta também. Nossa né? Senhora. Tu consegue... obviamente todo mundo quer conseguir vender mais caro, mas entregando mais valor, né? E eu acho que o ticket de um produto imobiliário, obviamente existem as faixas, os tipos de produto imobiliário, mas quando a gente fala no pensamento de morar, a pessoa talvez faça até menos conta se ela sentir que encaixou com o que ela quer, né? Então, é uma forma também de tu valorizar o teu produto. Com certeza. Só para complementar dessa parte, eu sou um defensor de que o produto imobiliário ele não vai conseguir descolar da concorrência em preço tão agressivamente quanto outros produtos. Tu enxerga qualquer tipo de produto, café. A gente vai ter... Bom, a gente tem selos de café, né, para entregar qualidade, e tu vai ter 3, 4 vezes a mais o preço. Se tu pegar um apartamento, por melhor que ele seja, ele é um ativo imobiliário, ele é tratado como investimento, tem toda uma questão de pesquisa de mercado, situação econômica do país, taxa de juros, ele é influenciado por muitos fatores externos. Então, na minha humilde opinião, quando tu quer agregar valor, tu tem que fazer ele ser um produto sexy. Todo mundo tem que querer. Quando todo mundo quer, quando todo mundo procura, aí ele vai passar a ter mais valor. Tu se prostar com arrogância, né? O meu é alto padrão, eu vendo X% a mais. Provavelmente não vai dar certo se ninguém quiser. Então, tu precisa ter um produto que seja mais querido pelas pessoas, que as pessoas busquem mais. Aí eu acho que tu começa a agregar valor. E é só pensando desse jeito aqui. Eu acho muito também essa parte das áreas comuns, né? É a parte que mais a gente consegue trazer o comportamento do consumidor à tona. Coisa que eu mais falo para arquiteto também, mas eu acho que aqui pro incorporador funciona mais ainda. A gente não projeta para 2026. A gente projeta para 2040, né? A gente quer que aquelas pessoas... A gente começa a projetar, tem 2 anos de projeto, mais 2 anos de construção, até a pessoa ir morar, já deu aquele gap. Quantas coisas mudaram, né? O que vai ser sexy daqui 5 anos, né? Então, até agora a gente fala muito sobre a saída do eco chato pro eco sexy. Como a gente transforma um produto assim, né? Então... Essas várias perguntas, elas conseguem diferenciar um produto imobiliário que tem 70 outras variáveis, né, envolvidas. É muita coisa, né? Então, é uma compra muito racional. A única margem de negociação que tu tem ali é no emocional. Pelo menos a forma que eu vejo, assim, né? Como consumidora até. E as próprias... Acho que tem tantas características num produto imobiliário por si, né? No produto em si. Mas e quando a gente começa a olhar, tipo, pro ambiente que ele tá inserido, assim, sabe? No sentido de, daqui a pouco, uma cidade ou uma região específica que, por algum motivo X, os produtos daquela cidade começaram a tomar um caminho mais de experiência, mais moderno. Enquanto outra cidade parece que tá travada e aí precisa de alguém que vá lá e faça para os outros seguirem. Vocês percebem que existe essa diferença entre regiões e cidades e o que causa esse comportamento
parece que é uma sincronia, né? Tipo, um Sim. faz, os outros vão fazendo. Mas alguém tem que Isso começar. Pra mim é uma questão muito tênue, assim. A coisa que a gente mais fala no Cool Hunting, né, e na pesquisa no geral, é o recorte regional. Então, a gente precisa entender onde esse produto está acontecendo, o tipo de público, quais são as influências desse público. Quando a gente fala de um público mais interiorano, a gente tem, por si só, uma característica um pouco mais conservadora do que uma metrópole, né? Isso é bem natural. Pelo volume de pessoas, né? Pelo volume de pessoas. E muitas vezes o timing importa muito quando a gente... Muitas vezes não, sempre. Importa muito quando a gente fala de entender o que o público está preparado para consumir. Então, como é às vezes um produto de muito risco, realmente às vezes ele flopa, né? Flopa ou até ele não ganha a tração que precisa no momento necessário. Existe um estudo ali também de timing muito importante. Mas eu acho que eventualmente isso vai funcionar. Não, beleza, mas daí é um risco que a empresa tem que estar ciente, né? Eu vou precisar manter essa incorporação por tanto tempo até ela conseguir deslanchar depois. Perfeito. Eu acho que tem vários aspectos que a gente pode pensar essa questão de como as cidades têm os produtos, né? Primeiro deles, Brasil, a gente está falando de um motor econômico, construção civil, então a gente depende dela para o país funcionar e a gente tem déficit habitacional, ponto. Então a gente tem uma demanda infinita. O que acontece? Se tu comparar, sei lá, o mercado de Caxias do Sul, quantas incorporações, quantos prédios são lançados por mês ou por ano, e Londres, tu vai perceber que é engraçado que o nosso mercado é muito maior que o deles. Porque a gente começa a notar que a demanda populacional que a gente tem, somado a veia empreendedora e o financiamento próprio, né? Porque as incorporadoras fazem sempre na fé e na coragem. Em vários outros países, por exemplo, tu precisa mostrar o teu capital para tu ser aprovado para fazer um prédio. Você não pode simplesmente assumir isso, né? E tu tem várias pessoas que são mais responsáveis na cadeia, por exemplo, os brokers nos Estados Unidos, eles respondem legalmente pelo contrato até o final, junto com o incorporador. Então, a gente tem uma lei que ela deixa o incorporador muito livre e a gente tem demanda. Então, é natural que tu tenha muita gente fazendo prédio. E muita gente fazendo prédio, tu acaba tendo um produto que é meio que nem a historinha de política, tipo, eu vou votar no menos pior. Tem um pouco disso na construção civil. Eu preciso comprar algo porque eu saí da casa dos meus pais, porque eu tenho um filho, porque minha mulher tá grávida de gêmeos e a gente pensou que não ia ter. Tu tem uma demanda natural que ela se cria e aí quando tu vai comprar, tu diz, vou comprar o menos pior. Cara, isso é péssimo. Qualquer tipo de mercado que se propõe a fazer um produto assim é péssimo. A gente deveria criar uma demanda por alguém que vê um anúncio e diz, eu quero morar lá. E a gente não tem isso. E é um mercado que a gente está desperdiçando. E aí, respondendo a tua pergunta, para não fugir, Vila Madalena, São Paulo e 10 Arvos. Ponto. O melhor exemplo, acho que foi para mim e é para muitas pessoas a escola das escolas. Os caras transformaram o bairro. Caminha em Vila Madalena, tu vai entender do que nós estamos falando. É bizarro. O que esses caras fizeram? Eles investiram em arquitetura. Eu não posso nem dizer que o cara da Ideias Arvos é uma pessoa, né, fora do comum, é um extraterrestre. Não, ele pensou o seguinte, eu faço produto imobiliário, né? Eu faço um prédio. Então quem que faz o projeto? Então eu vou escolher os melhores. Pronto, fez isso. Eles mudaram a cidade inteira. Eles são a referência nacional. Tu acha que eles fizeram isso pensando já nessa ideia de persona, de estilo de vida, de hábito, ou não necessariamente nesse momento não era... Eu acho que fundamentalmente eles encontraram bons arquitetos. Ponto. E esses bons arquitetos tinham essa sensibilidade para as pessoas. Mas nem sempre, principalmente hoje em dia, esses arquitetos que eles contrataram há 15 anos atrás, eles são sinônimos de sucesso. Eu explico. Quando o mercado imobiliário ele tinha um produto relativamente simples, quando tu contratava um bom arquiteto fora da curva, ele te entregava algo completamente diferente. Hoje tu tem bons produtos de uma maneira geral. Tu consegue ter produtos que funcionam. Só que aí a gente tem que preencher com a experiência. Então eu acho que não é mais só ter um bom arquiteto. O consumidor tá mais exigente. O consumidor, o preço ficou mais caro, é mais difícil para esse cara comprar. Tu tem que pensar vários outros fatores em relação, por exemplo, tu falou sobre ter uma área privativa menor. Isso baixa o ticket, isso viabiliza que outras pessoas comprem. Então tu não vai fazer isso porque tu simplesmente pensou na experiência dele. Tu pensou no bolso dele
E aí tu também tá tentando solucionar um problema que ele tem de vida, que é conseguir se mudar. Então eu acho que essa é a graça da incorporação agora. O incorporador ele vai ter que entender ainda mais de pessoas. Eu não tô dizendo que a ideia das árvores não daria certo hoje, tá? Eu continuo sendo fã dos caras. Mas eu acho que não é mais só ter um bom arquiteto. Não é. Ou o incorporador necessariamente ele se coloca à disposição de entender o consumidor dele e de querer pensar sobre isso, ou provavelmente ao longo do tempo essa incorporadora não vai mais ser sexy. Mas eu acho que quando a gente faz esse recorte mais regional, assim, né, que a gente tá falando, por exemplo, de São Paulo, que é uma cidade que absorve tão rápido tudo, eu acho que é essa questão do bom arquiteto à volta dos básicos da arquitetura, Perfeito. né? Que a gente sempre fala muito, os básicos da arquitetura, a integração do prédio com a cidade, né? Com a cidade funcionando em volta. Porque, agora eu vou puxar meu lado muito arquiteto e urbanista, eu amava muito urbanismo, eu acho que, não, eu estudo pessoas, né? Isso a cidade faz parte disso, né? Mas o fazer uma arquitetura básica, a gente acaba perdendo isso, de novo, como a incorporação é fácil de ser realizada e não necessariamente por pessoas que são arquitetas ou contratam arquitetos que têm essa bagagem, enfim, a gente acaba normalizando algumas coisas. Então, até a sensação do condomínio ultra mega fechado, uma ultra segurança, que às vezes em um ambiente muito regional, uma cidade menor, precisa mesmo ter esse ângulo de completa exclusão com a cidade em volta? Às vezes até tu piora a sensação de segurança, né? A experiência real do cara, ele se sente seguro. Então, é exatamente isso. Então, esse recorte regional, ele pode ir para esses dois lados, assim, né? Mas, para mim, os básicos da arquitetura, eles sempre funcionam quando a gente fala, primeiro, de um produto integrado à cidade, né? E depois a gente consegue inserir ali a experiência do público que a gente está pensando. Isso talvez seja uma reflexão importante, né? Muito da incorporação, eu acredito, a gente fala muito sobre isso, né? Às vezes é um público muito abrangente. Ontem mesmo eu falava sobre isso. Às vezes as pessoas falam, eu não tenho um público. Todo mundo tem um público, né? Só não sei qual é. Todo mundo tem um público. Pode pegar, assim, um senhorinho de 75 anos e uma jovem de 18? Sim, existe isso para qualquer produto. Não é só a idade, né? A característica. Exato, mas todo mundo tem um público que representa a maior fatia de compradores ali no meio. Então, o estudar o público, desenvolver um produto para esse público, para mim é o segundo ponto depois de uma boa arquitetura, né? Antes mesmo de pensar a experiência. É tu entender o objetivo de diferenciação, independente se depois a gente tiver famílias de 6 pessoas e famílias de uma pessoa, né? E o seu cachorro, por exemplo. E além, acho que uma coisa que a gente conversou um outro dia, além do público, do consumidor, tem o usuário, né? Que também faz parte do empreendimento e deveria fazer parte da estratégia do empreendimento. Tanto o usuário que vai, daqui a pouco, entrar no empreendimento por algum motivo comercial, enfim, que circula pelo ambiente que foi criado ali, né? Esse cara tem que ser levado em consideração. A cidade, por exemplo... Porque ele é a cidade. Esse é o ponto. Vamos pensar na situação que mais presenteia a cidade e a que mais se exclui, tá? Um edifício 100% comercial, de uso público, que o térreo é uma praça. Cara... Como é que uma prefeitura hoje vai ter grana, vai ter condições de mudar esteticamente uma cidade? É impossível, não tem como. Assim, há 50 anos atrás a gente tinha prefeituras menores que faziam um bairro, faziam, né, enfim, abriam situações, mas hoje as grandes transformações urbanísticas vêm da iniciativa privada. Eu vou citar um exemplo macro e mini, né? Eu falei da Vila Madalena, foi prédio por prédio, tá? Eles não têm um bairro inteiro. Eles pegaram um terreno, fizeram um prédio legal. Pegaram o terreno, fizeram outro prédio legal. As pessoas parecidas com aquele produto começaram a ir pra lá, começaram a montar escritórios lá, começaram a montar restaurantes lá, e a vida acontece. Um outro exemplo mais macro é o Viva Parque. O Viva Parque é um condomínio aberto, ele não é fechado, ele é um bairro. Ele foi feito pela iniciativa privada. E ele é um exemplo em todos os aspectos. Tu pode gostar ou não gostar, mas comercialmente falando ele é um sucesso. Então acho que esses aspectos eles são importantes. A gente falava qual que era o outro ponto? Dos usuários. Perfeito, da questão dos usuários. Quando a gente pensa essa integração de cidade,
Acho que o principal ponto que a gente tem que trabalhar é que quando o incorporador ele considera que ele vai começar um empreendimento, ele tem que olhar como ele integra com a cidade e não com só o morador. E a cidade como um todo, pensando no exemplo excludente, que era o que eu estava falando, que é um prédio residencial. Então só pessoas moram lá e tu não vai ter ninguém visitando o prédio. Cara, tu vai ter visualmente aquilo afetando todas as pessoas da tua cidade por pelo menos 100 anos. Então, toda vez que um incorporador ele faz um prédio, ele tem que se preocupar até com a pessoa que vai olhar aquilo. E por mais que isso pareça bobagem, quem que não se orgulha de olhar pro... A gente chama isso de skyline, né? Quem que não se orgulha de olhar para um skyline e gostar da vista, né? Qual é o valor para alguém achar uma cidade bonita e uma cidade feia? A gente critica muito aqui a questão estética, talvez porque Caxias é uma cidade industriária. Se a gente for para cidades mais turísticas, como Gramado, Bento Gonçalves, a gente já tem uma arquitetura um pouco diferente. Mas isso é um fluxo que a gente consegue quebrar. Já imaginou se a gente tivesse um mercado, por exemplo, o mercado caxiense é uma referência de incorporação imobiliária. Todo mundo vai querer vir aqui, sabe? Então, as coisas serem bonitas também é importante. Claro. Isso está ligado ao design, né? 100%. Todo o pensamento crítico e o planejamento. O comportamento que a gente falou, dos hábitos, né, das pessoas e como a incorporadora tem que, de alguma forma, usar ferramentas para estudar isso. É quase que ter uma área dentro da minha incorporadora só de sociologia e antropologia, olha só. Ou um Cool Hunter, perfeito. Já une tudo, né? E aí a gente vem nessa questão do Cool Hunter, tipo, tendências. A gente consegue elencar hoje quais são as tendências a nível global? Essa pergunta é maravilhosa, né? Totalmente contigo, mas eu só vou comentar um caso que era engraçado. Eu lembro que teve uma grande indústria aqui da Serra que fez um setor de cool hunting interno. E aí eu tinha uma conhecida minha que estava trabalhando nesse setor, era diretora. E aí a pergunta era o seguinte, ela foi para 3, 4 feiras no ano, produziu um monte de reports, ela estava pronta para dar um curso, né? Ela queria mostrar como é que as tendências eram formadas, etc. De todas as reuniões dela, a única pergunta era, qual é a cor do ano? Tá, qual cor que a gente faz esse ano aqui? Então tá bom, obrigado. Então, não é isso, né? Absolutamente, né? Então, quando a gente fala das tendências, a gente vai desde a cor do ano, mas principalmente, né? Fluxos, formas, o que vai ser importante para as pessoas no futuro, né? Eu não diria, talvez eu esteja até me atropelando um pouco, assim, não vou nem falar de tendências mais imediatas, porque eu não acredito em tendências imediatas para o setor da arquitetura no geral, né? Elas se desenvolvem muito naturalmente. Eu acredito muito que materiais sustentáveis, circulares, o aspecto de... Eu não quero falar a palavra wellness especificamente, mas eu vou colocar ali o aspecto da saúde da construção, como a construção afeta especificamente a tua saúde. É uma coisa que tem crescido muito, né? Física e mental. Né? Parece um pouco óbvio até, né? Mas a gente consegue colocar isso em diversas escalas. Desde a gestão de resíduos dentro de obra, que é uma coisa que está acontecendo muito forte, e depois tu reutilizar esses resíduos na construção, começa a usar uma coisa meio eco-sexy ali, né? Tu consegue abater essa consciência da pessoa que está comprando ali. Até eu conheço ali pessoas que já estão trabalhando. Como eu usar esse material vai afetar a minha saúde, especificamente respiratória, para daqui 40 anos. Eu preciso botar piso aquecido para as coisas não mofar, para eu não ter um problema de, né, um problema respiratório, um problema de alergia. Então, esse estudo integrado, né, é o que eu acredito que seja o grande motor para os arquitetos se desenvolverem e para as incorporações como um todo. Eu estava agora, né, num outro evento, falaram muito, por exemplo, eles mexeram uma viga de lugar para que tivesse mais iluminação na parte da manhã, para que quando a família tomasse café da manhã, a incidência, né, da iluminação fosse tal para que atingisse, né, todo o ciclo circadiano. Então, é até uma coisa muito para além da neuroarquitetura, que ficou super batida, né? Sim. Eu acho que é muito mais sobre a saúde integrativa das construções, e eu vou puxar por esse lado dos materiais sustentáveis como uma forma de ser até economicamente mais viável.
Eu pessoalmente acredito que é a única solução que a gente vai ter quando a gente fala de, né, futuros, né, 20, 30, 50 anos. Então, é sustentabilidade por performance, né? Não é pra tu botar um selo e dizer eu sou verde. exatamente. É porque tu tem que ter um benefício real. Ó, tu vai viver melhor, tua temperatura vai se manter por mais tempo, tu vai gastar menos energia. Exatamente. É algo real, né? A gente tem, como discurso, né, de consumo, essa questão da sustentabilidade é uma coisa sempre muito difícil, porque Chata. existem várias pesquisas falando, o consumidor quer coisas mais sustentáveis, mas isso não se prova na venda. Muitas vezes numa cabeça de incorporador, me corrija se eu estiver errado, ele vai pensar, tá, mas isso vai ficar mais barato pra mim? Ou eu vou vender mais caro? Tipo, eu vou ter mais performance na minha empresa? A sustentabilidade virou um imposto. Porque é mais caro para te produzir, é mais custoso no sentido de energia, porque também é mais complexo, e ao mesmo tempo tu não consegue vender a mais. Então é um imposto. Por isso talvez que ela por ela não resolva, mas Exatamente. Seguindo essa linha de... Dito isso, eu realmente acredito que a gente vai ter um incentivo de materiais sustentáveis, né? Como um todo no mobiliário. Eu falo isso muito para arquiteto também, né, no caso. Como é que eu vou falar para um arquiteto? A próxima tendência de arquitetura é sustentabilidade. A pessoa vai falar... Ok. Sim. O que eu faço com isso? Até o mesmo o custo de tu construir uma edificação, né, uma casa que é completamente sustentável, né, no sentido direto da palavra, né, que se autossustenta, é muito maior. Então é muito mais difícil tu conseguir argumentar isso em relação à compra final. Mas quando a gente vai para a saúde, quando a gente pensa em materiais que eles vão performar melhor, eles vão integrar isso também no próprio mobiliário, nos revestimentos, enfim, não apenas como um discurso, mas como uma solução econômica, eu tenho, não é nem uma fé, eu diria, mas para mim todos os indicadores estão para ali, sabe? Entendi. Então, quanto melhor a gente conseguir aprender, se aprofundar, enfim, mesmo que não seja uma solução de agora, mas adaptar os nossos, né, as nossas escolhas gradualmente, mas principalmente olhando para a saúde, testes, entender como as pessoas reagem a isso, eu acredito que é um bom caminho, assim, para o mercado. Eu gostei da ideia de a gente substituir o wellness por saúde. Porque a gente começa a entender um pouquinho mais sobre um benefício real. O wellness, às vezes, parece meio galera da academia. Né? Sou fitness. O Felipe, que é um cara do triatlo, por exemplo, ele é um cara wellness, né? Eu já não me considero Me senti um peixinho fora d'água. Não, o cara é Iron Man, quase. Pela saúde. Eu acho que quando a gente compara com saúde é legal, porque assim, o wellness por si só já é tendência, tá? Então, né, check. Esse é o primeiro ponto. Eu vou dar um exemplo clássico. A AG7, que é uma incorporadora de Curitiba, que é uma das maiores, melhores em termos de projeto, a AG7 Wellness Building. Então, né, já tá. Tá no nome. E quando a gente fala de saúde, eu acho que só para complementar, para também não ir muito além, porque eu concordo com tudo que tu falou, questão de memorial descritivo. Eu senti uma crescente, eu vou de ponta a ponta, né? Desde de comprar o terreno e pensar o que fazer, até lá entregar o apartamento pro cara e fazer um churrasco para ele depois quando estiver pronto. Eu acho que nunca a gente foi tão solicitado por desempenhos térmicos e acústicos. Vem toda uma questão antropológica de ansiedade, de depressão, a gente está enclausurado, teve a questão da pandemia, como é que tu percebe as tuas aberturas. A gente vive numa região que a gente sofre demais no inverno e a gente tem um verão relativamente rigoroso. Então, assim, como é que tu vai conseguir entregar um produto que ele performa melhor? Cara, esquece o metro quadrado, sabe? Eu acho que essa discussão, isso é algo que tinha que morrer. Porque, assim, tu não chega vai comprar um carro e tu faz o cálculo de quanto ele custa por cavalos. Sim. Tipo, existem milhões de outros fatores num carro. Tipo, cavalos é um pedacinho minúsculo. Sim. É a mesma coisa o apartamento, tem 70 metros. Cara, ele é frente norte, ele pega sol. Quanto custa 300 metros quadrados a 1 quilômetro da praia e 70 metros de beira-mar? Então, esquece a metragem. A gente tem que começar... Eu acho que a gente sofre desse mal, desculpa te interromper, porque é um produto que tu não vê, né? Esse é o ponto. Se ele tivesse lá e tu fosse, tu não ia dar bola pro metro quadrado. Tipo, eu tô vendo, isso aqui pra mim, eu pagaria X. Tu precisa do comparativo também, né? É uma decisão que tu não vai lá, gostei, vou levar. É difícil. Tu fica comparando com outros. E aí, porque, francamente, ninguém sai de casa, gostei daquele ali, eu vou levar. Tu se questiona, tu se planeja e aí tu compara. E quando tu compara, preço do metro. Isso é a mesma coisa.
Mas é aquelas associações também, que nem vender um carro, agora eu me peguei muito nisso. Quando tu vai argumentar um carro para um homem e para uma mulher, são coisas diferentes, né? Apesar de, né, tu não vai julgar especificamente por gênero, mas para mulher talvez tu vai falar sobre segurança, sobre abrir o porta-mala com mais facilidade, sobre encaixar o bebê conforto, etc, né? A mesma coisa na venda é tu conhecer o público para quem tu tá vendendo. Por isso que, de novo, eu volto para aquele recorte de público mais específico pelo emocional. Eu queria falar também um pouco que tu trouxe isso sobre a biotecnologia, né? Que é uma tendência também ultra forte de entender a tecnologia performando ali nesse apartamento, né? A automação como um todo. E tem um case muito bom. A gente pode falar outras marcas, né? Com certeza. Tá, perfeito. Tem um case que é muito legal agora da LG. Eles lançaram um ar-condicionado, vocês viram? Não. Eles lançaram um ar-condicionado que tu conecta ele com o relógio, né, para as mulheres em menopausa. As mulheres em menopausa têm muitas ondas de calor, principalmente à noite, acaba afetando o sono, etc. Então, o relógio... Eu nem sabia disso. Automaticamente vê quando tu vai ter a onda de calor, né? Sobe a temperatura corporal e o ar-condicionado automaticamente se regula para deixar o ambiente mais frio e tu não ficar acordando. É um case, e é um case muito sutil. Para mim, é o que eu digo, né? O cliente da LG, ele é um cliente que só é obcecado por tecnologia? Não, ele tem outras infinitas dores. A mesma coisa, especificamente para quem vai comprar uma casa, né? Muito eu escuto, até como arquiteta, das pessoas, eles me falaram isso, mas na verdade eu nem sei exatamente o que é, o que isso significa. Isso acontece muito. eu começo a falar de esquadria, eu paro e digo, eu tô chato, né? Aí, não. Mas a pessoa tá lá viajando um pouquinho na maionese. Ela só não quer passar frio. Isso, Então, ao invés de tu dizer, é uma esquadria dupla, tantos milímetros, tu fecha isso aqui, tu não vai escutar o barulho da buzina às 6 da manhã. O banheiro não vai mofar no inverno. Então, até às vezes é tu entender o linguajar, né? É uma coisa até um pouco básica de venda, mas que a gente precisa desmistificar desse lado técnico, Legal. né? Então, não é só o produto também, né? A forma que ele é comunicado. Tem que casar com o que a pessoa está vivendo no momento e com o conhecimento técnico dela aqui. Quando um produto tem um bom conceito, e daí essa parte muito que eu defendo, né? Um bom conceito desenvolvido desde lá do fundo, né? Até que passa pela arquitetura, ele vai transcender, né? Ele vai atravessar todos os momentos desse mercado. Então, com um bom conceito que chega também até o final, na comunicação, na pós-venda, no manejo ali, né? Ele vai se destacar. Ele vai ter outros argumentos além do preço por metro quadrado, né? Essa questão do pós-venda e até falando um pouco agora de talvez serviços, de empreendimento, né? De pós-entrega. Até que ponto vocês acham que isso é um fator de decisão? Tá aumentando mais a demanda por esse tipo de serviço mesmo? Tipo, eu vou para aquele empreendimento porque eu sei que lá vai ter um serviço de camareira, sei lá. Falando uma coisa mais batida, mas né, a gente pode pensar em outras tendências. Vocês têm percebido isso como uma demanda do público? Pietro, na prática. Eu acho que o pós-venda a gente pode deixar claro. Eu não vejo nenhum cliente comprando porque o teu pós-venda é melhor diretamente, mas ele sente isso porque é a tua marca, né? Então, eu sou casado com uma publicitária, né? Então, eu já escuto de marcas há um tempo, mas a marca ela é uma promessa. Então, ela tá te prometendo que ela vai entregar aquilo. Quando tu fala da Volvo, tu fala segurança. Isso é uma coisa clara, porque ela tá te prometendo aquilo e tu quer que ela entregue. Quando tu tem um pós-venda eficiente contra uma empresa que não tem um pós-venda eficiente, tu tá começando a prometer. E a venda na planta é o mais alto nível da promessa, né? Imagina, o cara tá te entregando lá um valor absurdo e tá entregando um papel. Então, quer mais promessa que isso é impossível. Então, eu acho que o pós-venda, ele começa a dar sinais sobre querer ou não comprar, porque ali tu faz a cara da empresa. Tu imagina todo mundo que visita um apartamento, todo mundo que vive aquilo ao redor, né? E o segundo, tu fala mais, tem um nome bonitinho que são as amenities, né? Exato. O mundo dos condomínios, cara, ele tá ainda muito parado. Eu acho que a gente vai ter uma grande mudança e ela não necessariamente é do incorporador. Porque quando o incorporador ele morre, o condomínio nasce. E esse momento o incorporador, ele legalmente, ele só tá ali pelo pós-venda, né? Se ele não tiver uma unidade, se ele não morar ali, tipo, ele não tem mais nada a ver, né? Ele só tem que deixar preparado o produto para receber coisas que o condomínio
É difícil a vida do incorporador, Claro. né? Porque ele tem que prever o futuro total. Total, todo tempo. E esse condomínio ele vai prevalecer por quantos anos? É. E aí tu vai ver, tem um cara lançando produto por feeling. O cara olha todas as variáveis que a gente trouxe aqui. Não dá, não tem mais espaço pra isso. Quer dizer, tem muita gente extremamente competente e dá certo, mas é meio loucura, né? Exatamente. Essa questão do pós-venda, até da promessa, né? Tipo, da pessoa comprando na planta, enfim. E depois, quando ela vai se desenvolver isso a nível de comunidade, né? Eu acho Sim. bem difícil. Uma vez, isso realmente, o incorporador, ele acaba largando, né? Tipo, acaba e começa o condomínio, Uhum. começa também uma comunidade. Uhum. A experiência da pessoa também vai se dar pela comunidade que tem ali. Se fala muito, quando a gente pensa em futuros de cidade, né? As pessoas até se aproximando um pouco mais do morar, né? Escolher o seu morar a partir também de comunidades que elas se identificam mais, né? E Uhum. não apenas só pelo valor do metro quadrado, enfim, né? Isso seria até um mundo ideal, uma cidade, né, de utopia, assim, Uhum. né? Que a gente conseguisse se aproximar de comunidades que têm o mesmo feeling que a gente. Acho que nos condomínios fechados a gente consegue buscar alguma coisa disso. Mais parecida, A né? gente tem um mercado muito forte de condomínio aqui no nosso litoral gaúcho, porque as nossas praias são maravilhosas, né? E a gente acabou tendo um motor econômico. Eu digo isso, cara, provavelmente a gente tem esse tipo de condomínio aqui porque a praia não é tão boa. Uhum. Ponto. Especificamente. Tu precisou criar desejo e tu criou desejo através do condomínio. Se tu pegar alguns condomínios de Shangri-La, por exemplo, né? Uhum. Eu não vou citar nomes aqui, né? Porque tu tem vários clientes aí. Mas a gente tem exemplos de condomínios que não têm a maior infraestrutura, não são os mais novos, não têm as melhores características físicas, racionais, técnicas, são mais caros e sempre vendem, porque eles criaram comunidade. Então, nos condomínios, tu conseguiu criar um desejo. Eu quero morar lá porque Quero pertencer a este grupo, né? Esse é o ponto. Pertencimento. Esse é o ponto. E eu acho que isso além de tendência, é um mercado praticamente inexplorado pela incorporação imobiliária. E eu não tô botando a culpa no incorporador. Tá faltando administrador de condomínio. Tá faltando gente que trabalhe com o condomínio. E trabalha Alguém até quiser mandar até esse intangível, né? Claro. Que quando a gente estuda essas comunidades, elas não necessariamente são tipo comunidades, sei lá, surfistas. Sim. Ou, sei lá, comunidades de pessoas com Hipsters. filhos. Uhum. Mas realmente entender essa pluralidade, entender o que conectou elas, daí vai pro conceito de novo, né? Às vezes, pra mim, parece um círculo muito óbvio, mas ao mesmo tempo muito cheio de nuance. Mas existem essas oportunidades que moram Claro, ali, né? claro. O problema, pra mim, o grande pulo do gato é tu acertar em todas essas esferas, né? Então, Sim. um bom conceito, são muitas É variáveis. só acertar tudo, é tão simples. Não, São não muitas basta a variáveis. parte da construção, né? Não, da parte técnica dos insumos, que já são muitas variáveis, a gente ainda tem todas essas outras para pensar, que talvez a longo prazo vão ser tão importantes quanto Sim. Boa. o Acho que se a gente insumo tivesse usado. que botar numa curva temporal, a gente enxerga isso crescendo mais do que qualquer outra coisa. É. Ninguém mais perguntou sobre a qualidade do tijolo que eu uso na obra. Há 30 anos atrás, quando alguém botava bloco celular de concreto, meu Deus, aquele prédio é Uhum. horrível. Cara, francamente, em termos técnicos, muda muito pouco e a gente perdeu essa pergunta não existe mais. Sim. Mas a gente começa a ter outras. Então, a gente vai percebendo que eu acho que de longo prazo a gente vai caminhar nas discussões mais para isso E seguindo, do que para o que já foi feito. seguindo essa linha, então, vou deixar uma última pergunta para vocês. Já. É rápido. Estamos o aqui há 10 negócio. minutos. Pior que daria para ficar horas, né? Daria. Vamos fazer um exercício. Tirando o lado financeiro, né? Vamos supor que a gente tenha lá 5 empresas com o mesmo resultado financeiro. Daqui a 10 anos, o que vai fazer a empresa número 1 ser a número 1? O que ela está fazendo hoje que as outras não estão? E que vai fazer daqui a 10 anos ela ser vista como a número 1? Simples assim, né? Putz, Pergunta bem fácil. E tu pra vê, gente ficar hein? refletindo. em 10 anos eu não vejo muito tempo. Isso pra mim isso não é muito tempo no mundo da São 2 arquitetura. prédios. Dois né? prédios. 2 ou 3 prédios. Pensando em concepção, enfim, né? Eu entendo a níveis bem práticos agora, tá? Pensando com o meu cérebro de arquiteta. Eu entendo que a gente vai estar abordando a qualidade da construção pela sua a sua interferência na minha saúde. A gente já vai estar Legal. falando sobre isso.
Eu acho que também os aspectos de automações e integrações gerais vão estar muito mais fluidos do que agora a gente está tendo ainda... Ter que entender um pouco melhor, isso até fica um pouco mais com o designer de interiores, por exemplo, quando a gente pensa numa casa, né? Então, acho que isso a gente vai estar também num formato muito mais fluido. Eu realmente acredito que quem vai despontar para daqui 10 anos é quem vai pegar esse feeling da comunidade, do produto de conceito. Que para a gente se diferenciar, a gente tem que sair um pouco da massa, né? Então a gente tem aquela curva da tendência. Se a gente consegue pegar aqueles... A gente fala muito sobre comunidade em todos os aspectos de mercado, seja no mercado de influência, seja em consumos mais banais, assim, né? Então, para despontar, para além desses dois que eu falei, de saúde e tecnologia mais fluida, eu também procuraria, nesses próximos 10 anos, entender qual é o público certo que funciona para o meu estilo de construção, né? Se eu fosse uma incorporadora, assim. O que eu quero fazer? Como eu vou conseguir trazer um diferencial para essa galera específica? Não fazer um produto tão pensado em todos. Tão generalista. Fazer um produto pensado, talvez. Isso. Não precisa também restringir demais, mas achar características que juntem ali e formem um grupo. Aqueles símbolos, que nem eu falei, às vezes a gente tenta atingir pelo generalista demais, o que todo mundo gosta. Então, e se não fosse pelo que todo mundo gosta? Se fosse por aquele grupo que gosta daquilo, e claro, talvez respingue em outros grupos e ótimo, ele não vai ser restritivo. Ele só não vai ser generalista. Eu acho que eu falaria sobre isso. Bom, eu vou ser bem curto. Contratem bons arquitetos. E cool hunters. Acho que é um desejo quase que pessoal, né? Eu acho que essa defesa do profissional arquiteto, do bom arquiteto, é algo que eu vou falar pro resto da vida, porque 90% do que a gente já falou aqui estaria sendo resolvido com bons arquitetos. Por quê? Porque é isso que o cara faz da vida. Né? Se tu tá com dor de dente, tu vai no dentista. Se o teu carro quebra, tu vai no mecânico. Se tu vai fazer um prédio, tu tem que ter um arquiteto. Aí todo mundo vai dizer, mas eu tenho um arquiteto. Quando eu falo sobre ter arquiteto, é respeitar o arquiteto, dar liberdade para o arquiteto conseguir também criar. Eu sei que é difícil, é caro, é chato, são pessoas difíceis de lidar, os arquitetos, né? Um pouco. Mas eu acho que a gente comprar a briga vale a pena, ponto. Esse é um desejo pessoal. Agora, falando de tendência, etc., acho que tem um outro ponto que é legal. A gente foi no Constru Summit esse ano agora, e a gente teve uma palestra do cara da reserva, Rony, né? E aí perguntaram pra ele... Da reserva? De moda? Isso. Ele tava lá pra dar uma palestra dele, enfim, né? O cara é muito bom nisso. E perguntaram pra ele assim, se tu tivesse uma incorporadora, né? O que tu faria, não sei o quê. E ele falou, comunidade. Primeira coisa que eu faria, eu tenho um terreno, faz uma praça. Um ano antes de começar a fazer o prédio, interage com a cidade, faz um tapume legal, não fecha lá, bota logo e bota lá em cima, sabe? Tenta botar um verde, tenta fazer que aquilo esteticamente seja agradável, sabe? Eu tive que ocupar vagas na frente do meu terreno lá em Farroupilha. E desde aquela... Pra tu ver como é que a vida no incorporador é horrível. A ideia eu tenho, mas eu não fiz ainda. Eu queria botar uma plaquinha pedindo desculpas porque eu tirei as vagas da galera. Cara, são coisas pequenas, mas olha o senso de comunidade. Tu vai começar a criar uma estética diferente. E depois também, por exemplo, já que a gente não tem, de repente, algum condomínio que se estabelece, como a gente falou, como comunidade, a incorporadora pode promover isso, né? Então, uma vez por ano eu vou fazer um evento, eu vou tentar, sei lá, interagir com os meus condôminos no sentido de um prédio em relação ao outro. Assim, a grande questão aqui é ter a vontade de fazer, sabe? As ideias a gente tem. No fundo a gente já sabe o que a gente tem que fazer. A gente só precisa se conscientizar e querer, sabe? Eu só quero fazer um adendo. Mas eu achei isso massa. Eu acho que o importante é a gente deixar claro, quando a gente fala de futuro, tudo parece bem difícil de ser aplicado, né? Sim. Sempre, é básico. É longe, né? É longe, não vou fazer isso agora, é difícil, é uma coisa muito difícil de implementar. Existe uma coisa que a gente usa na pesquisa e desenvolvimento de produto que se chama Double Diamond, né? Que a gente tem uma abertura, a gente tem um problema, a gente abre para entender o problema e recorta o público. E depois a gente abre para entender o público e recorta no produto que a gente vai fazer. É batata.
existem várias coisas que a gente pode ir fazendo até chegar nesse produto em específico. Então, essa ideia do tipo, vou juntar essa galera desse prédio aqui com esse prédio aqui, vamos ver. É um processo de pesquisa também, né? É uma coisa facílima. Outra coisa, a gente tende a fazer muitos eventos com prospects, né? Com pessoas possíveis. Então, é a galera que já comprou, né? Juntar essa galera, fazer eles os advogados do ambiente que ele está vivendo, né? Indicação ainda continua sendo o melhor tipo de influência em a maioria dos mercados, né? Peer influence. Então, eu acho que é isso. É a gente entender que não é para ser tão difícil, né? Poucos passinhos dados é mais fácil do que um super passo de, do nada, lançar um empreendimento ultra diferente do que tu normalmente faz. Isso também dá uma quebra de expectativa. No final também vai muito da cabeça do empreendedor e ele aceitar que ele vai se sentir desconfortável no início, né? Sim. Tipo, cara, vai ser um pouco ruim, eu vou me sentir um pouco inseguro, talvez, ou tipo, tô pisando num terreno que eu não conheço. Muita gente recua, porque tá lidando, que nem vocês falaram no início, com valores altos, então eu não vou pisar nesse terreno. Mas tu tem um pequeno medo, um pequeno desafio pra lá na frente tu ser reconhecido por isso, né? O maior medo seria o de ficar fazendo a mesma coisa, né? Exatamente. O maior medo no longo prazo seria pensar, eu vou ficar 30 anos aqui, vou fazer sempre a mesma coisa. Isso não te causa mais medo do que tu tentar alguma coisa que te mantenha eficiente, né? E sai as bizarrices também, né? Eu sei que a gente tem que terminar, mas às vezes a ânsia do incorporador em criar coisas diferentes, que em vez de ter personalidade, a gente inventa coisas. Né? Um monte de marca misturada com, né, marca de moda misturada com prédio, marcas que não tem a ver com o mundo da incorporação, que não vão te emprestar no design, não vão te mostrar nada na experiência. Mas eu vou botar um selo lá no meu catálogo de vendas. Cara, será que isso vai mudar a experiência do cara vendo lá dentro? Então, às vezes, a ânsia de tu querer fazer diferente, ela te leva para lugares confusos, né? E não é isso. A gente defende que é o básico, né? Bem feito e de pouquinho em pouquinho. Eu acho que no final das contas, para fechar, assim, a vertente que a gente mais usa em pesquisa é que a única coisa certa é que as coisas mudam. Absolutamente. Total. É a única coisa que a gente pode saber. A experiência também muda, né? A experiência que a pessoa vai sentir também muda. E o que é o mais difícil para um produto tão perene, tão duradouro, né? Então, até essa capacidade e essa adaptabilidade que uma incorporação pode ter pro futuro, talvez também seja um pulo do gato, entendeu? A tua capacidade de adaptar o mesmo prédio para uma experiência diferente depois. Talvez seja o último insight, assim, que a gente pode ter. Interessante, né? E tudo muda tão rápido hoje que tu pensar em algo que é adaptável talvez seja a melhor solução, no final das contas. Tipo, eu não sei, tá, então vou fazer algo que eu posso mudar depois. Pronto, resolvi o problema. Pô, legal, gente. Que papo cheio de ideias e, assim, ter que ouvir umas 2, 3 vezes pra conseguir absorver tudo. E não coloquem no vezes 2. Não, eu só as vejo no vezes 2. No máximo 1.25, acho que... Eu já falo rápido pro pessoal não me botar. Boa. Bom, Pietro, obrigado. Deixar um espaço também pra vocês, caso queiram deixar um último recado, uma última frase de impacto. Contratem bons arquitetos. Aí, ó. Façam pesquisa de mercado. Paula também, obrigado pela participação. São parceiros já de longa data e que a gente possa juntos seguir pensando no futuro, né? E é isso aí, pessoal. Mais um episódio concluído. A gente... quero agradecer de novo os apoiadores, né? Propriedade Digital e Tijolo Hub. Olha só, Propriedade Digital Tendência, Tijolo Hub Comunidade, né? Então... são coisas que... não foi nem combinado. Então, elas têm que estar permeando os assuntos e a gente tem que pensar cada vez mais nisso. Sim. Então, de novo, obrigado, Paula. Obrigado, Pietro. E nos vemos na próxima.